Ok, gente, boa noite. Sejam todas bem-vindas, né? Acho que nós só temos mulheres hoje, não é? Todas bem-vindas, então. Eu quero muito agradecer à professora Alcione pela participação no nosso evento. Daqui a pouco eu vou apresentá-la. Quero agradecer a participação de todos os convidados aí, de todas as leitoras, os estudantes da área de letras, os professores que já trabalham com o ensino de português, né, como língua estrangeira nas universidades argentinas. E queria só comentar, né, o que é, para quem ainda a primeira vez que está aparecendo aqui. O Bate-Papo Linguístico é uma iniciativa do Leitorado Brasileiro na Universidade de Buenos Aires, junto à Cátedra Livre de Estudos Brasileiros, da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA, e do setor educacional da Embaixada do Brasil, com o apoio do Cefet-MG, que é uma instituição federal brasileira que está em Minas Gerais, e a Alcione, inclusive, é professora do Cefet. O nosso objetivo com esse bate-papo linguístico é contribuir com ações na área de políticas linguísticas relacionadas à promoção do português e contribuir para uma formação complementar do profissional que está se formando, né, e do profissional que já está em atividade. Então, é uma forma da gente promover discussões e reflexões sobre vários temas relevantes aí na nossa área de atuação. E hoje nós temos a professora Alcione Gonçalves, que vai falar sobre as variações linguísticas no português brasileiro, um breve histórico. E a Alcione é uma pessoa muito querida, gente. Nós somos muito amigas, somos vizinhas no Brasil. Ela foi minha co-orientadora no mestrado. É uma pessoa queridíssima, como eu já falei, e que eu devo, assim, muito da minha formação, minha atuação profissional, eu devo a ela. Então, é com um carinho muito grande que eu apresento ela hoje. Ela é doutora em Linguística Teórica e Descritiva pela UFMG, mestre em Língua Portuguesa pela PUC de Minas Gerais, né? Professora efetiva do Departamento de Educação e Tecnologia do Cefet, ministra as disciplinas no curso de letras, tecnologias de edição, curso de formação de professores, linguística histórica, filologia românica, mudança e variação linguística, sociolinguística, gramaticalização, sintaxe, revisão textual e epistemologia da linguagem. E desde 2017 ocupa o cargo de editora-chefe da revista Educação e Tecnologia. O currículo dela não é nada extenso, né? Às vezes não tem muita... como fala? Ai, perdi a palavra aqui. Mas, enfim, ela é fera na área. Eu fico muito feliz que ela tenha aceitado o convite. Dou as boas-vindas à Alcione. E a palavra é sua, Alcione, pode começar. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu tive que sair daqui da câmera para abrir a porta para a cachorrinha. Eu primeiro quero agradecer a Fernanda, né, porque nós temos uma parceria de muitos anos, realmente somos colegas, amigas, vizinhas, né? Eu passo em frente à casa da mãe da Fernanda, sempre vejo as gatinhas na janela, então é uma relação de muita intimidade. Quero agradecer também o convite, né, da Fernanda. Quando ela me convidou, eu falei, olha, vai ser um prazer e estar aqui com vocês, é uma experiência nova para mim, né? Mas agradecer também ao leitorado brasileiro por esse convite, por essa participação, e eu espero que outros convites venham, né, se for do agrado do leitorado. Inclusive, você falou uma coisa sobre políticas linguísticas, que eu acho que é uma coisa que a gente pode, lá na frente, discutir também, porque isso é um assunto que hoje no Brasil vem crescendo muito no campo da pesquisa linguística sobre políticas linguísticas. A minha promessa é falar em 30 minutos, 35 no máximo. Eu não sou como uma boa mineira que fala devagar, né? Os mineiros têm fama de falar devagar,
uma pausa, né, aquela pausa na fala, não é muito meu estilo, não, eu falo bem rápido, então eu acho que em 35 minutos eu vou dar conta do recado. É claro que a minha proposta é dar uma apanhada, fazer um apanhado geral sobre variações linguísticas que vem ocorrendo no Brasil hoje, mas é claro que eu nunca vou esgotar esse assunto, né? Até porque nós temos hoje uma série de pesquisas sendo realizadas no Brasil sobre variações linguísticas, então eu nunca vou dar conta de falar sobre todas. Inclusive, foi até um sofrimento para escolher quais as variações que eu traria para vocês, de forma que trouxesse para vocês o que realmente está acontecendo no Brasil hoje, mas, infelizmente, eu não vou dar conta de elencar todas as variações, isso é impossível, né? Fernanda, se você quiser colocar o PowerPoint aí, a gente, né? À medida que eu vou conversando, se vocês depois quiserem anotando as dúvidas, eu vou disponibilizar esse material para vocês também, então vocês podem ficar tranquilos que eu passo para vocês, né? Vamos ser democráticos e socializar o material. Eu sou a favor de socialização de material. Primeiro, falar de variação linguística no português brasileiro, e aí eu vou fazer essa distinção bem clara para vocês o tempo inteiro, né? Porque quando eu estou falando de português brasileiro, eu estou falando de uma língua que, embora seja um português também falado no mundo inteiro, é uma língua que tem suas variedades, suas variantes, e que são bem específicas, né? E isso não quer dizer que o português brasileiro seja melhor do que o português europeu ou o português falado em qualquer região do mundo. O que eu quero dizer é que nós temos particularidades, variantes, que são específicas deste português falado neste país aqui de tamanhos continentais, né? Então, pode passar, Fernanda, por favor. Quando eu penso em português brasileiro, eu estou pensando numa língua que é falada por mais de 200 milhões de usuários e que, de uma forma equivocada, as pessoas pensam que é uma língua homogênea, né? Que é uma língua que todo mundo no Brasil se entende da melhor forma possível e que do Oiapoque ao Chuí todo mundo fala um português igual. Nós sabemos que isso não existe, né? São múltiplas variantes e são múltiplos os contextos de construção dessa linguagem. Então, para pensar no português brasileiro, que é uma língua que, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista linguístico, tem suas características bastante consolidadas, né? Quando eu penso em português brasileiro, eu estou pensando numa língua que tem uma formação gramatical, e aí quando eu falo gramática, eu estou falando de sistema, ela tem uma formação sistêmica há mais de um século e meio, né? Ou seja, eu tenho uma língua que, embora seja inteligível, seja compreendida pelos portugueses, por exemplo, que tem características que vão além de alterações simplesmente fonéticas, fonológicas ou morfológicas, tá bom? Quando eu estou pensando em língua, e aí eu estou pensando especificamente no português brasileiro, eu preciso desconstruir essa ideia de que vou estudar português brasileiro em comparação ao português europeu. E aí eu vou falar simplesmente de variações do campo da fonética e da fonologia ou variações do campo lexical. Hoje, quem trabalha na área de linguística, quem é da sociolinguística, ou variacionista, né, quem é dessas áreas específicas da variação, sabe que nós temos diferenças que vão além de questões fonéticas e fonológicas, ou questão de sotaque, e questões que vão além da escolha lexical, né? O português brasileiro tem estruturas morfológicas e estruturas sintáticas, que eu acho que é o mais importante, né? E por que eu falo que sintática é mais importante? Porque quando a gente chega numa mudança sintática numa língua, nós estamos chegando em mudanças mais profundas do sistema. Recentemente, eu assisti a uma palestra do Ataliba de Castilho, né, um dos maiores linguistas do Brasil hoje, e ele sinalizou, ele e alguns linguistas portugueses também sinalizam isso, que provavelmente nós teremos aqui 250 anos, é claro que a gente está fazendo uma previsão muito por alto, daqui 250 anos nós teremos uma língua no Brasil que seja totalmente diferente ou que seja inteligível ou não compreensível para os portugueses. É claro que a gente está trabalhando com hipótese, né? Não dá para você fazer essa previsão daqui 250 anos. Até porque você tem fenômenos sociais e culturais que podem acelerar isso ou retardar, né? Mas a gente acredita que, como nós estamos caminhando em termos de variação, nós vamos chegar a um momento em que português europeu e português brasileiro serão línguas distintas, ok? Pode passar, Fernanda, por favor.
E aí é importante, né, eu havia dito isso anteriormente, é importante sinalizar que todas as vezes que eu estou falando de português brasileiro, e eu vejo isso muito no Brasil e vejo isso em Portugal também, essa tentativa de depreciar uma língua em relação à outra, né? Não existe, o português brasileiro é muito avacalhado, já ouvi isso, né? O brasileiro usa muita gíria, o brasileiro faz um reducionismo muito grande das estruturas sintáticas. Não dá para eu dizer que português brasileiro é melhor ou pior, até porque isso não tem fundamento científico, né? Não tem fundamento linguístico, e que português europeu é melhor ou pior, né? Eu gosto mais do português europeu porque ele é mais normativista, ele segue mais as regras da gramática. Depende do ponto de vista, né? Se você estudar o português europeu a fundo, você vai ver que eles têm centenas de variações linguísticas também. Então, é preciso, quando eu vou tratar de língua, ter esse olhar científico, esse olhar, esse cuidado com a língua, para não tratá-la de forma depreciativa ou achar que ela não dá conta, que os usuários não dão conta de usar essa língua de uma forma eficaz, né? Ou seja, não existe língua boa, língua ruim, língua feia, ou língua, né? Eu falo para meus alunos que isso aí é pessoal, isso não é científico, né? E aí não dá para falar também de português brasileiro, vou repetir muito português brasileiro aqui, né? Não dá para pensar em português brasileiro sem pensar na grande contribuição que as línguas indígenas trouxeram para a nossa língua. É claro que aí a gente vai entrar numa outra questão que é muito séria, que a Fernanda hoje até citou sobre as políticas linguísticas, e que é muito triste na história do Brasil, porque quando nós, no processo de colonização do Brasil, nós passamos por um processo gigantesco de glotocídio, né? O que é o glotocídio? É o assassinato de línguas. E você só tem um assassinato de línguas quando você tem um assassinato de pessoas que falam essa língua, né? Então, esse processo de glotocídio num país que tinha uma média de 800 a 1.500 línguas, né? Ele foi crudelíssimo, ele foi extremamente devastador, tanto do ponto de vista social e cultural, quanto do ponto de vista linguístico, né? Hoje nós temos no Brasil uma média de 180 línguas indígenas, mas que são diminutas, né? São faladas por populações isoladas normalmente, que não têm, embora o Brasil hoje tenha algumas políticas linguísticas voltadas para a educação de línguas indígenas, mas infelizmente nós perdemos na história esse grande achado cultural, que são as línguas, né, faladas, que eram faladas no nosso país. E é claro, vamos ser justos, né, que isso não aconteceu só no Brasil, né, isso aconteceu onde houve invasão, onde houve a pseudocolonização, houve glotocídio. No Brasil, América Latina inteira, Estados Unidos, Canadá, e por aí vai. E aí nós não podemos negar, por exemplo, que o tupi foi uma língua de extrema importância no processo de formação do português. É claro que as línguas indígenas no Brasil, elas ficaram muito restritas à formação lexical, né? Nós não copiamos a sintaxe do tupi, por exemplo, nós não copiamos a sintaxe do guarani, por exemplo, né? Ou do nhengatu, nós ficamos muito restritos à questão do léxico, né? O tupi, por exemplo, ele tem características extremamente interessantes do ponto de vista sintático, e que nós não temos na nossa língua, né? Nós continuamos com a estrutura sintática do português europeu. E se você pensar no tupi, né, qual a grande contribuição do tupi? O tupi era uma língua franca, uma língua de comércio, falada no litoral todo do Brasil, e que poderia, sim, ter sido introduzido nas escolas, e que hoje nós, brasileiros, né, e quem, né, mora no Brasil, poderia estar falando tupi. Eu ficaria extremamente feliz em poder falar português, tupi, guarani, e nós não tivemos uma política linguística que favorecesse isso, né? Isso é muito triste, a gente pensar na história das línguas e pensar na história da nossa língua, porque nós perdemos um valor incalculável de cultura, de questões sociais, antropológicas, sociológicas e por aí vai, não é? Pode passar, Fernanda, por favor. Eu não sei para que eu faço PowerPoint, que eu acabo não seguindo, tá, gente? Mas desculpa, mas isso professor, é assim mesmo, a gente tem esse hábito. E aí nós vamos herdar, não do ponto de vista sintático, mas do ponto de vista padrão silábico, uma herança das línguas indígenas, como o tupi na língua, né? Porque as pessoas têm mania de falar tupi-guarani, né? Eu tenho uma certa aversão quando as pessoas falam isso. Tupi é uma língua, Guarani é outra. São famílias de línguas diferentes, né? Embora pertençam a famílias de línguas
que foram faladas no Brasil durante muitos anos, e são faladas até hoje. Mas nós herdamos esse padrão silábico de consoante vogal, consoante vogal. Tudo que foge esse padrão silábico no português, a gente tende a descartar. Né? Isso é uma característica clássica do português brasileiro. É por isso que nós, mineiros, por exemplo, qualquer outra, né, outra região, as pessoas falam, por exemplo, fulô no lugar de flor, né? Sole no lugar de sol. É claro que essas pronúncias são um pouco estigmatizadas, porque elas são marcadas aí mais com pessoas com pouca formação acadêmica, com pouca instrumentalização acadêmica, né? Mas isso é clássico no português. Você pega qualquer pessoa com um certo grau de instrumentalização acadêmica e a pessoa não fala botijão de gás, ela vai falar bujão de gás. Essas reduções, nós mineiros reduzimos o tempo inteiro, essas reduções são heranças indígenas. Tá? E aí você vai ter a mesma coisa com o R retroflexo, que é falado em algumas regiões do Brasil. Né? Nós aqui, eu sou de BH, de Belo Horizonte, eu não falo R retroflexo, mas no sul de Minas, por exemplo, se fala. Né? Que é aquele R mais marcado, né? O amor, porta, porteira. Esse R retroflexo nosso, ao contrário de gente que acha que vem do inglês, ele não vem do inglês, ele é uma herança do Tupi. Né? Quer dizer, nós temos marcações o tempo todo de línguas indígenas, mas elas passam desapercebidas na formação da nossa língua. Tá bom? O R retroflexo, por exemplo, ele é uma marcação que é pouco valorizada no nosso país, né? Porque ainda ele é visto como, é o R caipira. É o R das pessoas que moram no interior ou em regiões em que há pouca escolarização, ok? Então, vamos continuar, Fernanda. Podemos continuar? Desculpa, Alcione, é porque não está querendo passar. Peraí. Ah, menino levado. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Tá bom. E aí ele vai. Se as coisas acontecem. É. Sempre tem que acontecer quando não... Passou? Passou. E aí nós vamos sair do campo das línguas indígenas, que são centenas, né? Mas e vamos entrar no campo das línguas africanas, que não são menores. Não é? A questão das línguas africanas também, que nós herdamos, é interessante estudar isso também na história do português brasileiro, claro que o tempo não permite falar muito, mas nós tivemos outras influências em relação às línguas africanas que foram mais substanciais no português brasileiro do que as línguas indígenas. Como eu havia dito a vocês, as línguas indígenas ficaram presas a questões lexicais. As línguas africanas, principalmente Minas Gerais, aí eu estou citando Minas, porque Minas Gerais, o Brasil todo, né, passou por esse processo horroroso da escravização dos africanos, mas Minas tem uma história muito forte no processo de escravização dos africanos, por causa das Minas Gerais, né, das minas de ouro, das minas de diamante. Então, era crudelíssimo esse processo. Então, nós incorporamos em nossa língua uma série de variações, de variantes aí, herdados das línguas africanas. Vou destacar duas línguas africanas que têm uma influência maior no português brasileiro, que são as línguas da família Banto, ou Bantu, como alguns preferem dizer, e o Iorubá, que tem uma influência muito grande do norte de Minas até o estado da Bahia. Né? E aí nós temos uma tendência, que Mineiro copiou isso muito bem, que é a tendência na redução fônica das consoantes finais. Né? Por exemplo, nós não usamos infinitivo, nós não dizemos fazer, dizer, eu marquei o R porque nós não falamos isso. A gente fala fazer, dizer, né? Outras formas lexicais menos valorizadas socialmente, como mulher, sole. Né? Mulher é mal visto do ponto de vista social, né? Porque pensam que são pessoas com pouca escolaridade. Né? Eu vou comentar isso lá na frente, por exemplo, Brasil. Né? Nenhum brasileiro, nenhum nativo da língua portuguesa, do português brasileiro, vai dizer Brasil, eu estou forçando a língua aqui, com essa língua palatal. Né? Nós não usamos o L final na fonética, nós usamos a semivogal U. Por quê? Porque por uma herança africana, primeiramente, e segundo, por questões articulatórias. É muito mais fácil para os brasileiros dizerem Brasil com U do que Brasil
com L. Tá aí talvez um grande problema na hora de alfabetizar uma criança brasileira, né? Porque ela escreve Brasil com L, mas fala Brasil com U, né? Porque ela não entende que isso é um L. Nós vamos encontrar o Brasil com L apenas em faixas etárias mais avançadas e que as pessoas de mais idade conseguem fazer essa língua palatal, ok? Pode ir, Fernanda. E aí uma coisa que é clássica na nossa língua, né? É a concordância do número presente, que também é uma herança africana. Raciocine comigo. Se eu tenho um sintagma nominal, eu tenho uma marcação de um morfema de plural, por exemplo, as casas, né? Por que eu preciso marcar todas as palavras, os nomes, com a marcação de morfema de plural? Então, o que eu faço? Eu vou marcar a primeira palavra simplesmente, então vou dizer as casa. Do ponto de vista da economia linguística, isso é altamente eficiente. Isso aí é uma herança africana, né? Se a gente pegar o caso, por exemplo, das línguas banto, falada, por exemplo, em Camarões, na Nigéria, no Congo, eles pluralizam apenas um elemento dentro do sintagma nominal. Então, para que eu vou dizer as casas altas? Eu falo as casas altas, né? Isso é uma característica no português brasileiro que é falado por todas as pessoas, indiferente do grau de escolaridade. É claro que numa situação de uma fala mais monitorada, eu vou vigiar para que todos esses morfemas de plural apareçam nas palavras. Nós brasileiros, estou fazendo um adendo aqui, nós brasileiros temos muito mais preconceito, vou dizer assim, com uma fala em que não tem uma concordância verbal, né? Nós vai, por exemplo, do que uma fala em que não há marcação de morfema de plural em todos os elementos. Né? Isso é por quê? Porque isso é comum a todos os falantes nativos. As casas, os exames, fiz os exames, mineiro ainda marca com tudo, fiz os exames tudo, né? Os colégios, os meninos, mineiro ainda fala os meninos tudo. Como isso é falado por todas as camadas sociais, é menos estigmatizado. Não é aquela história recorrente da sociolinguística. Quanto mais eu produzo determinada fala, quanto mais essa fala é reproduzida por falantes de todos os níveis sociais, menos ela vai sofrer estigma. Ok? Pode passar, Fernanda. Lembrando, né, que eu vi ali no PowerPoint que eu escrevi, mas não falei, né, lembrando que isso também é uma herança africana, né, já que nessas línguas, como eu já disse, falado em Camarões, Nigéria, Congo, você não tem essa marcação de morfema de plural em todas as palavras. Do ponto de vista da economia linguística, isso também é ótimo. E aí nós vamos pegar um exemplo clássico também, né? Você tem uma redução de ditongos no português brasileiro, né? Nós não falamos peixe, beijo, cheiro, né? Isso não é uma herança africana, isso é uma herança latina, né? No latim você já tem essa redução fônica. Quando você fala em latim, por exemplo, curriculum vitae, no vitae, né, você escreve vitae, você já tem uma redução do ditongo. Isso é porque a gente sabe que na língua tudo é cíclico, né? Tudo se repete. Isso é uma repetição do que se já era falado no latim vulgar, né? Então, nós repetimos essa redução fônica nesses encontros vocários, como ei e ai, por exemplo, ou mesmo no encontro com ou. Né? Ninguém fala ouro no Brasil, louro, calouro. Né? Se uma pessoa fala isso, ou ela quer mostrar um eruditismo, ou ela não é brasileira, né? Porque quando é brasileira, ele vai emendar fatalmente, ok? Pode passar, Fernanda, por favor. E aí eu vou pegar um caso clássico, que embora eu não fale, a Fernanda também não fala, porque nós somos mineiras, né? Mas isso é uma característica muito comum da fala do carioca, né? O estado do Rio de Janeiro tem o uso da vogal tônica seguida de S, né? Então, paz, eu vou dar uma forçada aqui no sotaque, mas eu não sou carioca, tá? Paz, mês, nós, português, esse sibilante também, que é uma característica portuguesa europeu, né? A história do Brasil conta isso, né? O Rio de Janeiro sofreu uma influência gigantesca, né? Através da vinda da coroa portuguesa para o país. Então, esse sibilante, né, que é falado pelos cariocas, é uma herança dos portugueses, esse chiado, juntamente com essa ditongação, né, que é esse paz,
mês, né? Que eu não falo assim, a Fernanda também não fala. Mineiro fala paz, mês, nós. E a gente ainda marca o S final, nós. Tanto que quando as pessoas querem fazer alguma caricatura em relação à fala do mineiro, as pessoas marcam esse S final. Mineiro fala paz, mês, paz, né? Isso é uma característica nossa. O carioca é arroz, feijão, feijão é ótimo, arroz, feijão. Faz. Carioca não fala nem arroz e feijão, ele fala mistura. Né? É bom lembrar disso. Né? E aí, de novo, que eu repeti a questão da consoante escrita, o L. Né? O L, seja ele intervocálico, ou seja ele no final, ele não é usado em português, né? Quando ele marca o som de uma semivogal. Ninguém fala no Brasil gol, sal, né? Essa marcação ela não existe na nossa língua, né? De novo, só pessoas mais velhas vão usar. Eu falo isso porque o meu pai falava, né? O meu pai falava mil. A gente morava numa casa em que o número era 1005, então ele falava mille, ele inventava, 1005. Isso é uma característica de pessoas de mais idade. E por que essas gerações mais novas não falam? Porque elas não ouvem isso. Né? Elas só vão reproduzir aquilo que elas ouvem. Quando elas não ouvem mil, elas não vão reproduzir mil. Né? Então, esse mil na nossa língua já desapareceu. Ok? Pode ir, Fernanda, por favor. E aí não dá para falar de variação linguística no português brasileiro sem falar do você, né? O você, ele veio com toda a força na nossa língua, né? Todo mundo conhece o processo de formação, de vossa mercê, vós me ser, você, ou ser. Mineiro fala ser, né? E ele tomou um espaço gigantesco nesse quadro pronominal no Brasil. Inclusive, um dos estudos que eu tenho mais observado que tem ocorrido no Brasil hoje são estudos voltados para a redução do quadro pronominal no português. Por quê? Porque se nós formos observar o quadro pronominal no português, ele é extremamente complexo. Né? Você tem 3 pessoas do discurso, na verdade são 3 do singular e 3 do plural, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se você pensar que o vós, que eu vou falar na frente ali, eles aparecem da nossa língua, o tu é usado, mas com pouca frequência, e mesmo assim ele é usado com verbos de terceira pessoa. Se fala tu vai, tu gosta, né? Não tu vais, tu gostas. Né? Então, o quadro pronominal no português brasileiro, ele vem sofrendo uma redução drástica. E existe uma explicação linguística para isso. Ele vem sofrendo essa redução drástica justamente por causa da sua complexidade. E na língua, nós sabemos que tudo que é muito complexo, tudo que é aquilo que é muito difícil para o falante comum, e aí eu estou pensando comum, como todos nós aqui, mas aqueles que não têm acesso, né, a um letramento. Né? Então, como esse quadro pronominal ele é muito complexo, ele está passando por um processo de redução gigantesco. Hoje, o que mais se estuda em termos de variação linguística no português brasileiro é redução do quadro pronominal. E o você fez isso com perfeição. Né? Ele entra como um pronome de tratamento, como senhora, senhor, ele ocupa o lugar do tu, que é um pronome reto, e vai pegar tudo de terceira pessoa. Você vai viajar, você gosta dele, quer dizer, ele ocupa o lugar de segunda pessoa ali, que é o tu, mas ele rouba tudo que é de terceira pessoa. Né? E isso é impossível você pensar em português brasileiro e não pensar no domínio do você sobre esse quadro pronominal. Um dia me perguntaram, Alcione, quem que você acha que vai vencer nessa guerra, né, dessas duas variantes de você e tu? É óbvio que é o você. Né? O tu ele está fadado a pequenas regiões e ele vai desaparecer fatalmente. Essa guerra ele já perdeu, tá bom? Pode passar, Fernanda, por favor. E aí, de novo, a gente falando do voz, né? Olha como é que o voz desaparece. Ele não existe na fala, nenhum brasileiro, nenhum, seja ele o mais culto do país e o menos letrado, ele vai falar o voz. Né? O voz não é escrito também, nem em textos acadêmicos, você não vai encontrar o voz, e ele ficou restrito a textos religiosos. Às vezes as pessoas me perguntam assim, uma criança precisa de aprender quem que é o voz? Como é que ela vai ler a Bíblia, por exemplo? Ela lê a Bíblia sem o menor problema. Ela não precisa entender quem que é o voz. Ela vai fazer automaticamente uma transferência do voz para você. Ela faz isso sem o menor problema.
Vós que estáis nos céus, ela pensa, você que está no céu, o senhor que está no céu. Ela faz essa mutação aí, linguística, sem o menor problema. Né? Então, o vós é um pronome que já decretou a sua morte no português brasileiro. Assim como o cujo, que eu não trago aqui, mas o cujo, se vocês forem estudar no português, ele é um pronome relativo que tem função de posse. O pai cujo filho morreu, por exemplo. Ninguém usa cujo. Né? Hoje eu fiz um trabalho sobre isso. Hoje você encontra o cujo em português apenas textos bíblicos ou em textos jurídicos. Fora isso, você não acha o cujo em português, a não ser que seja um texto extremamente monitorado. Tá bom? E aí nós vamos entrar naquela questão, de novo, né, como eu havia dito para vocês, dessa redução de morfema de plural. Se eu faço a redução de morfema de plural lá no sintagma nominal, as casas, eu vou fazer redução de morfema também no plural aqui nos verbos. Né? Mineiro também fala assim, vamos lá, eu tiro esse S final. Por que que eu tiro esse S final? Porque na língua, tudo que está sobrando vai cair. Porque eu já tenho uma marcação de primeira pessoa do plural, que é desinencial, que é o mo, é o MO. Na verdade, é um MOS. Mas como o mo já me marca que é a primeira pessoa do plural, eu posso esquecer do S. Então, vamos lá, nós compramos isso para você. Nessa frase aqui, nós compramos isto para você, eu vou falar que mineiro não fala assim. Mineiro vai dizer, compramos para você. E vão emendar tudo. Nessa aglutinação aí que a gente faz, ela é herança total africana. Nós vamos dizer aqui em Minas, compramos para você. Né? E aí de vocês me entender, né? Porque para nós está claro. Né? Virou quase um dialeto, né? Pode passar, Fernanda, por favor. E aí eu trouxe essa porque essa é muito fofa, eu acho fofa porque eu ouço essa muito no Brasil, embora ela ainda sofra um certo estigma, né, porque são de pessoas pouco letradas. Você tem o si, que é um pronome reflexivo, que se refere à terceira pessoa, né? Ele se vira, ele se matou, ele se qualquer coisa, e eu pego esse si com uma função de imperativo e uso para a primeira pessoa do plural. Isso é o que eu falo, que é o cúmulo do ajeitamento de uma língua, né? Eu digo, vamos se ver qualquer dia desse. Vamos, já reduzi o S, já tirei esse S, esse morfema de primeira pessoa. Vamos se ver. Vamos é a primeira pessoa e se é terceira. Eu fiz um arranjamento aí, e que para as pessoas menos letradas é perfeito. Né? Talvez, numa fala mais monitorada, as pessoas olhem e achem estranho. Nossa, ela está falando, vamos se ver. Mas eu ouço isso todos os dias da minha vida. Né? Vamos se ver daqui a... Mineiro, quando alguém fala, vamos marcar um dia, um encontro, a gente nunca marca, tá, gente? Isso é um hábito cultural nosso. Né? Vamos se falar mais tarde. Houve aí uma junção de verbo com desinência de primeira pessoa do plural, com pronome reflexivo, que aqui não funciona como reflexivo, mas ele funciona como imperativo. Eu vou fazer só um adendo aqui para a gente caminhar. Inclusive porque nós, brasileiros, isso é uma fala muito recorrente, né, que nós usamos muito quando estamos estudando variação linguística, nós não gostamos de imperativo. Nós sempre buscamos uma forma alternativa para abrandar o imperativo. Você não fala com um brasileiro, por questões culturais, é óbvio, cala a boca, fecha a janela. Nós achamos muito indelicado você falar isso com um brasileiro, né? Um brasileiro não gosta. Você está me dando ordem, né? Nós temos um problema com hierarquia, tá, gente? Com hierarquia e com ordem. Então, a gente leva isso para a língua. Então, nunca eu vou chegar para um brasileiro e vou falar assim, fecha a porta. Eu posso até pedir por favor, fecha a porta, por favor, mas ele vai me olhar, nossa, que mau humor. Então, a gente usa outras formas indiretas. Eu uso, você poderia fechar a porta para mim, por favor? Eu uso uma forma indireta de pedir alguém. Mesmo que eu esteja usando ironia ou uma forma mais ríspida, mas eu sempre vou usar uma forma indireta. Você poderia fechar a porta, você poderia ficar caladinho, por favor. Né? O imperativo na nossa língua é um modo verbal que está praticamente desaparecendo também, por uma questão cultural. Nós temos problema com a questão de ordem. Né? Ordem, mando, comando é um problema na nossa língua. E a gente é um problema social, entre aspas, né? E acaba sendo refletido do ponto de vista da linguagem. A mesma coisa acontece com o brasileiro
quando eu tenho uma estrutura sintática, e aí eu vou entrar numa mudança que não, os portugueses não têm, por exemplo, né? Tudo isso que eu falei aqui, os portugueses não fazem. Né? Fazem outras coisas, mas não isso. Como eu tenho uma ordem dos elementos sintagmáticos, que é sujeito, mais verbos, mais complementos verbais, tudo que vem depois de verbo, na minha cabeça, não é sujeito. O brasileiro só acha que é sujeito que vem antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho essa ordem sintagmática que eu herdei da mudança do latim para o português. Sujeito, verbos e complementos verbais. Veio depois do verbo, não é sujeito. E aí, quando eu penso assim, eu não consigo fazer, por exemplo, a concordância. Chegou os livros que eu pedi, para um brasileiro comum, a não ser que você estude gramática, ele não consegue vislumbrar que os livros é sujeito. Ele não vai fazer a concordância, chegaram os livros que eu pedi, ele vai ver livros como objeto. Daí a não concordância. Ele vai ver como férias, na segunda frase, na segunda oração ali, como objeto. Ele não vai falar, já acabaram as férias. Se vem depois do verbo para a gente, é o objeto. Por isso nós não fazemos a concordância. Né? Porque essa concordância em que você tem um sujeito posposto ao verbo, é uma ordem, é uma concordância que é comum, não é comum ao padrão. Né? Então, ninguém fala, chegaram os livros, acabaram as férias, sobraram todos esses copos. Nada disso para a gente é sujeito. Livros não é sujeito, férias não é sujeito e todos não é sujeito. E aí, só para assustar alguns, né? Isso é frequente na fala? Não, isso é 100% na fala. A não ser que seja uma fala extremamente monitorada. Né? E isso é frequente na escrita. Fernanda, que trabalha com escrita de alunos brasileiros, nativos, né, vamos dizer assim, sabe o quanto que nossos alunos escrevem a não concordância. Se é sujeito posposto ao verbo, ele é tudo, menos sujeito. Né? E aí você, para explicar isso para um aluno, mas ele fala, mas não estou achando sujeito, porque ele sempre tem na ideia que sujeito é um objeto ou uma pessoa que tem que vir antes do verbo. Né? A gente que trabalha com redação, por exemplo, de aluno, produção textual de aluno, acha isso quase 100% dos casos, inclusive jornalistas. Você pode fazer pesquisas sobre a não concordância verbal com o sujeito posposto no Brasil. Isso é uma tese, tá, gente? Pode passar, Fernanda, por favor. E aí o bonitinho do ele, que existem alguns usos que são estigmatizados e outros não. Como eu disse para vocês que o quadro pronominal português está sofrendo uma redução gigantesca, o ele está virando coringa. Né? Eu não uso mais, por exemplo, o oblíquo o no lugar de ele. Então eu falo, eu amo ele, eu vi ele, eu gosto dele, eu uso ele para tudo. Eu amo ele, foi um pouco estigmatizado, talvez porque a própria mídia ajudou. Né? Mas eu falo, olha, você viu fulano? Não, não vi ele ainda não. Eu não uso no lugar do objeto o objeto, que é o ou a, por exemplo, em referência a ela. Eu uso sempre o ele. Isso é para todo brasileiro, letrado ou não letrado. É claro que vai depender de uma relação aí, se for uma fala mais monitorada ou não. Eu estou sempre pensando em monitoramento. Mas se não é monitorado, é isso aí que eu vou falar. Você conhece a Fernanda? Eu conheço ela muito bem, muito tempo. Eu nunca vou falar, eu a conheço há muito tempo. Né? Você tinha visto ela? Não, não tinha visto ele, não. Eu vou dizer isso é o menor problema na minha vida. Indiferente do meu grau de escolaridade. Ok? Pode passar, Fernanda. Por favor. E aí nós vamos cair a relação do se, a mesma coisa que nós caímos lá, quando eu falo da não concordância com o sujeito posposto. Né? As pessoas também não pensam que filmes é um sujeito. Para começar, o brasileiro tem problema com voz passiva. Né? Sujeito passivo para a gente não existe. Como assim sujeito passivo? Vendem-se casas, é alguém que está vendendo a casa. Eu não consigo pensar que casa é o sujeito. Eu penso que existe alguém que está vendendo essas casas. Então, eu trato o que é sujeito como objeto. Então, por isso que eu não faço concordância. Né? É raro você ver aqui no Brasil alguém escrever vendem-se ovos, alugam-se apartamentos. Né? Não se fazem mais filmes como antigamente. Você só vê essa concordância em situações de escrita monitoradas. Né? Inclusive, eu li uma pesquisa sobre isso já tem algum tempo, que no Brasil nós não produzimos voz passiva na linguagem oral. Isso é muito raro. Né? Nós não temos uma tendência a usar
voz passiva. Nós temos uma tendência à voz ativa. Para a gente, voz passiva é complexa demais para elaborar, do ponto de vista sintagmático. Dizer assim, para mim é muito mais fácil dizer assim, o menino apanhou, né? Embora pareça passiva, mas o menino apanhou uma voz ativa, do que eu dizer, por exemplo, o menino foi pego apanhando, por exemplo. Isso para a gente é muito complexo. É uma fala que eu tenho que exige de mim um raciocínio. E aí vamos voltar à questão linguística. Tudo que exige do falante, raciocínio, elaboração, é complexo demais. E se é complexo, tende a desaparecer da língua. Eu não falo assim, por exemplo, eu estou pensando aqui, para vocês verem que é complexo. A casa foi vendida pela Fernanda. A casa foi vendida pela Fernanda, para mim, assim, é muito complexo, eu tenho que pegar um sujeito paciente, isso não funciona na nossa língua. Então, o que eu falo? Fernanda vendeu a casa. É muito mais fácil usar voz ativa do que voz passiva. Então, as pesquisas têm mostrado que no português brasileiro, a voz passiva tende a desaparecer no Brasil. Ao contrário que em Portugal, a voz passiva é um sinônimo de refinamento. Nós esquecemos isso, tá bom? Pode passar, Fernanda, por favor. Eu estou atenta ao tempo aqui, tá, Fê? O onde, ele é usado para tudo em português, ele virou um coringa. É um marcador de espaço para lugar fixo e aonde para movimento. E eu não faço essa distinção. Eu pergunto, onde você mora, aonde você mora, aonde você vai e onde você vai. Nós não fazemos essa distinção na fala, apenas na escrita monitorada. Eu peguei uma frase de um aluno meu, por exemplo, que os alunos usam onde, existem várias pesquisas sobre isso, em que os alunos usam onde como conectivo para colocar em qualquer espaço dentro das orações. Então, ele fala, essa é uma crise muito perigosa, onde nós precisamos olhar. Teoricamente, ele não poderia usar o onde aí, porque a palavra da frente não é lugar, né? E aí ele faz, ele não consegue saber qual conectivo ele usa, ele põe o onde. Então, o onde, ele virou um coringa dentro da língua oral e escrita. É claro que numa escrita mais monitorada ele não vai entrar, a não ser que seja se referindo a lugar. Isso aconteceu, eu vou dizer recentemente, mas é de 2000 para cá, não é tão recente, né? De 1995 para cá surgiu o tipo assim. Eu falo isso porque eu não sou da geração do tipo assim. Os jovens começaram a usar a expressão tipo assim para tudo. O tipo assim virou um marcador discursivo, um marcador temporal, um marcador narrativo. Eu fui lá e conversei com a minha mãe, tipo assim, sei lá, a conversa demorou muito. Tipo assim, eu gosto de você, mas tipo assim, não gosto tanto. Então, eu uso tipo assim para criar conexões, para criar conectivos dentro das orações. Existe um trabalho de uma professora aqui da PUC Minas, que é sobre o tipo assim. Onde é que surgiu esse tipo assim, que a minha geração, por exemplo, não usa? Estou entregando aqui que eu sou velha, mas é verdade, eu não uso tipo assim. Não é? Porque esse tipo assim é uma característica de uma fala, de uma variante de jovens, né? Do finalzinho dos milênios para a geração Z. Tá bom? Eu ouço tipo assim todos os dias dos meus alunos. Professora, tipo assim, por que você não vai dar nota boa na prova? Tipo assim, por que você ferrou a gente na prova? Esse tipo assim serve para tudo, até para iniciar um discurso de queixa. Né? Pode trocar, Fernanda, por favor. E aí eu vou marcar o lhe, aí eu trouxe o lhe para vocês aqui, porque o lhe é um pronome coringa no português brasileiro, porque nós não sabemos usar o lhe. E aí, como a gente não sabe usar, a gente põe em tudo, inclusive com verbos transitivos diretos. O lhe é um pronome que eu devo usar só com verbos transitivos indiretos. Em compensação, o lhe em alguns estados do Brasil, ele é marcador de status social. Então, eu falo assim, eu nunca lhe vi antes, né? É muito chique eu falar assim, é muito sofisticado. Só que o lhe aí é um objeto indireto e eu estou usando com o verbo transitivo direto, que é o verbo ver. Teoricamente não poderia, mas é sofisticado, então eu uso o lhe. Né? Em algumas regiões do Brasil, algumas pesquisas mostram isso, que ele desapareceu o lhe, mas que na grande maioria do país aí, o lhe ainda é um marcador de alto grau de sofisticação. Por que ele é marcador de grau de sofisticação? Porque ele exige uma série de recursos gramaticais para ser usado. Não se usa o lhe aleatoriamente. Eu só uso o lhe com verbos transitivos indiretos.
tá bom? E marcação de gênero. Marcação de gênero, em português, nós fazemos essa bagunça, entre aspas. Por quê? Quem marca gênero em português são os artigos, né? E não como muita gente pensa que é o A feminino e o O masculino. Não é isso. Quem vai dizer se a palavra é masculina ou feminina na nossa língua é o artigo. Então, por uma questão aleatória, entre aspas, nós criamos, às vezes, um gênero equivocado para uma palavra que já tem um gênero diferente. Então, por exemplo, alface é uma palavra de origem árabe, nós tivemos uma influência árabe muito forte, né, no português europeu, e nós trouxemos isso. Alface é uma palavra árabe feminina. Só que o brasileiro fala, a alface é uma coisa meio pedante, esquisita. Eu pensar ninguém vai numa padaria e pede 200 gramas de presunto. As pessoas vão pedir 200 gramas, né? Porque elas não fazem a ideia de que eu estou falando de grama, marcador de peso, é masculino. Então, as pessoas, entre aspas, aleatoriamente, fazem escolhas para alguns gêneros não comuns na nossa língua, né? E esses gêneros vão se perpetuando. Pode ser, quem faz estudos morfológicos sabe disso, que pode ser que alguns gêneros de algumas palavras, com o passar dos séculos, venham a mudar por causa do uso frequente. É o caso, por exemplo, de marcação de morfema de plural. Ninguém aqui no Brasil, por exemplo, fala os óculos. A gente fala os óculos. O óculos. Cadê meu óculos? Né? O meu óculos, e não os meus óculos. Por que isso é já frequente no Brasil? Porque nós entendemos que óculos não é plural. Não é um óculo e nem dois óculos. É um só para a gente. Então, nós tiramos um morfema de plural. E vivos os usuários da língua, o que eles vão fazer da língua que eles querem, né? Pode passar, Fernanda, por favor. Eu estou terminando, viu, gente? Hoje está difícil, né? Alcione, já deu aqui 40 minutos, mas você disse que já está terminando. Em 3 minutos eu termino, prometo. Tá. A pessoa é terrível, né? A gente sempre fala aqui. Qual que nós estávamos? Eu estou lá no si, não, pode passar. Passou. Pode ir ao meio. Fernanda, eu vou falar só mais 2 coisas e deixa só no final, deixa o último PowerPoint para mim. Que eu vou mandar isso para o pessoal, o último, que é antes da bibliografia, por favor, que aí eu acelero. Esse não? Isso, esse aí, essa foto aí, por favor. E aí eu tenho outras variantes que eu deixei nos 2 PowerPoints anteriores, que é sobre o advérbio, né? Como o brasileiro faz essa alteração, por exemplo, de artigo, né, masculino e feminino, a gente também faz isso com advérbio. A gente não entra na nossa cabeça que advérbio é invariável. O que é esse trem de invariável? A língua é minha, né? Então, as pessoas falam, principalmente pessoas do gênero feminino, eu estou meia gripada, meia cansada. Ela não entende que meia, né, é invariável, então ela deveria falar, eu estou meio cansada. É claro que essa fala ela é um pouco estigmatizada no Brasil, porque as pessoas mais letradas não aceitam esse uso, entre aspas, equivocado do advérbio. Né? Mas aí eu quero fechar com uma variação que é inerente ao português brasileiro. Se a gente estudar a história do português no Brasil, a gente vai ver que nós, você viu, eu estou falando a gente, que é bem variante, né? Que nós, brasileiros, quando vamos tratar de futuro, nós não usamos o futuro sintético. O que é o futuro sintético? Viajarei, cantarei, trabalharei, estudarei. Nós trouxemos isso lá do latim, que teria que fazer, né? Nós pesquisamos, eu trabalhei com isso há alguns anos. Por quê? Porque o futuro sintético, para a gente, ele é muito longínquo, ele é uma coisa muito distante. E como humanos que somos, como seres humanos que somos, futuro é uma coisa muito ameaçadora. Então, a gente traz o futuro para o presente. E como eu trago esse futuro para o presente? Eu trago através de uma marcação verbal mais próxima a mim. Então, em vez de eu dizer, eu viajarei para Nova York, eu falo, eu vou viajar para Nova York. Quando eu digo, eu vou viajar para Nova York, eu trago o presente, o futuro para mim. Eu uso uma perífrase verbal, uma locução verbal para o meu presente. É como se eu vou viajar para Nova York seja uma certeza muito maior do que eu viajarei. Então, uma característica do futuro do português brasileiro é usar perífrase para marcar tempo futuro.
eu vou viajar amanhã, eu vou estudar amanhã, eu vou estar estudando amanhã, que não é problema também. Algumas pessoas não gostam do gerúndio, mas não é problema. E aí eu peguei essa foto. Isso é coisa de professor, tá, gente? Eu estava dentro de um ônibus, de uma excursão, indo para um projeto chamado Projeto Tamar, de preservação ambiental de tartarugas, e dentro do ônibus estava escrito, todo mundo tirando foto de paisagem, o professor tira foto de placa, né? Para sua segurança, neste veículo, você poderá estar sendo filmado. Gente, eu falo que eu nunca vi isso tão ser brasileiro quanto, né, poderá estar sendo filmado. São 4 verbos para me dizer uma coisa: você pode ou não estar sendo filmado. Mas você também pode não estar sendo filmado. Eu falei, gente, se é uma coisa, se fosse na Alemanha, de ter escrito, atenção, você está sendo filmado. Pronto. Não tem nenhuma hipótese de você não estar sendo filmado. No Brasil, não. No Brasil você pode, é uma hipótese, estar sendo filmado. Eu falo que essa representação dessa perífrase verbal é a representação cultural do brasileiro. Nós não conseguimos ser diretos naquilo. Talvez, eu fiquei pensando, será que eu não posso dizer que você está sendo filmado, é agressivo, é invasivo, né? Sei lá, que qualquer coisa. E aí eu brincava com uma amiga minha, que ela estava comigo, ela era bióloga, ela é bióloga, e eu falava assim, você sentiria, você tá ou não está sendo filmada? Eu fiquei a viagem inteira rindo e discutindo com ela sobre isso, porque assim, é a representação da cultura brasileira, nunca é direto, não é? Você pode, mas pode também que você não esteja sendo. Ou seja, você nunca vai saber. Não é? E assim, isso provavelmente deve veicular em todas as, né, instâncias, né? Esse ônibus é um ônibus de excursão, mas provavelmente essa empresa deve escrever isso em todas as placas que ela produz. Né? Então, eu falo que a perífrase verbal é uma característica inerente ao português brasileiro. Os europeus não usam perífrase verbal, tá bom? Então, Fernanda, eu acho que eu terminei. Eu falei rápido, mas é tentativa assim, de atender as demandas. É claro que a gente poderia ficar aqui até amanhã, né, gente? Não, foi ótimo, foi ótimo. Assim, passou muito rápido, honestamente, nem parece. Eu estou cronometrando o tempo aqui, voou. Mas a gente, eu amo falar sobre variação linguística. Eu quero muito ouvir, principalmente os professores argentinos que já ensinam nas universidades, né, que já estão trabalhando, porque muito do que você falou, a gente tem, algumas pessoas chegaram a comentar isso, né, durante a sua fala, são questões que os alunos vão colocando para a gente, né, o aluno estrangeiro. Então, a questão do você, né, ele está, e como também que no material didático, isso já evoluiu, no material didático para o aluno estrangeiro, isso já evoluiu muito mais do que no material do aluno de língua materna, né? Gente, eu vou só fazer um comentário e já vou para as perguntas, que eu acho muito interessante. Porque quando eu estava começando a dar aula para alunos de português como língua estrangeira, então tudo muito novo para mim, testando muito material, né? E aí, usando você, claro, porque tudo que eu encontrava, material didático, era o você na segunda, como segunda pessoa, mas com a conjugação da terceira. E aí, uma aluna conseguiu uma gramática brasileira, Celso Cunha, eu acredito, em PDF. E aí, no dia seguinte, ela chegou e falou assim, você ensinou errado para a gente. Não existe você não é segunda, você é pronome de tratamento. Como que você faz isso? Gente, e aí para explicar, para conseguir, eu fui ficando até que ela conseguisse entender, né? Como que a gente usa, porque a gente também precisa sempre contextualizar, né? Sim. O Brasil, então, das falas, quem que usa o tu, mas o que é aceito, como é que é usado, porque tem esse estigma também do lugar no Brasil em que se fala o melhor português, o mais correto, existe isso. Então, até para as pessoas entenderem isso, os alunos estrangeiros, eu estou muito curiosa para saber o que os professores têm a comentar. Mas antes, a gente tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, tem alguns comentários, mas falando sobre essa questão da tentativa de criação do neutro.
Todos, todas, todes, né? Aqui na Argentina já se usa muito. Eu, na verdade, eu aprendi a usar aqui depois que eu vim para cá, porque até então no Brasil ainda não tinha ouvido falar. Parece que agora está começando a... Eu posso responder? Já é para responder? Pode, pode. Eu gosto muito dessa pergunta, quando os meus alunos fazem essa pergunta, porque eu tenho que contar uma historinha da linguística histórica para a gente entender isso, né? Eu não vou saber falar, talvez, pelo espanhol, me perdoe a ignorância, mas eu acredito que vai para o mesmo caminho, porque, né, nós somos línguas irmãs aí, né? Filhas do latim vulgar. E não do latim clássico, como todo mundo quer acreditar, né? No latim vulgar, nós já tínhamos todos, né? Como marcação, todos não têm marcação de gênero. Todos, na verdade, é TOD, que é um radical, um S, que é um morfema de plural, e esse O é só uma vogal temática. Para que serve essa vogal temática? Para juntar o morfema de plural com a raiz, TOD. Né? Então, o que acontece? No latim, e depois nós viemos para o português, né, que é a última língua aí, né, filho do latim, o todos já marca, ele tem ausência de gênero. Então, ele marca o masculino, o feminino e o plural. Perdão, e o neutro. Então, todos ele vai marcar masculino, feminino e neutro. No decorrer da mudança do latim para o português, quem destaca, quem vai fazer a filha rebelde, é o feminino, que vai surgir o todas, ou toda. É o feminino que se destaca como um apêndice e larga do todos. O feminino, então, você tem TOD, que é uma raiz, o A, que é um morfema de feminino, um morfema de marcação de gênero, e o S, que é um morfema de plural. Então, teoricamente, vamos pensar assim, em termos de linguagem, o todo já serve para todos os gêneros. E quando eu estou pensando em gênero, eu estou pensando em língua, né? Não estou pensando em gênero, orientação sexual, estou pensando em gênero linguístico. Então, quando eu falo todos, eu já tenho marcação de masculino, de feminino e de neutro. O feminino rebelde fez um apêndice e virou um morfema lá de marcação de gênero. Então, teoricamente, eu não precisaria de usar todos, todas e todes, porque o todos daria conta disso. Só que existe um estudo muito profundo sobre as línguas do mundo, é que a gente vai passando por um processo que chama dessemantização. O que é isso? É um processo em que você esquece a origem da palavra, isso é natural, né? Nós somos falantes jovens, nós não temos obrigação de saber latim, e que nós perdemos a noção de que todos ficou como marcação de qualquer gênero. Para a gente, hoje, todos ficou como marcação apenas de masculino. Então, por isso que houve essa criação de todas e todes. Então, vamos pensar sobre duas óticas. Do ponto de vista histórico, ele é desnecessário esse todes, tá? Do ponto de vista histórico. Mas do ponto de vista de políticas linguísticas e de manifestação política, que linguagem é política, ele é muito válido. Né? Agora, o que não pode é alguém achar ruim que eu escreva, por exemplo, boa tarde, caros alunos, e eu estou me referindo a todos, e que eu esteja desrespeitando os alunos porque eu não coloquei todos, por exemplo. Né? Na verdade, caros, todos, né, alguns, já é marcação de gênero masculino, feminino e neutro. Só porque uma questão de linguagem, ou uma questão política, né, porque eu falo que língua é política, linguagem é política, né, tá a análise do discurso que não me deixa mentir. Eu vou fazer isso de colocar todas e todes para marcar esse gênero que eu esqueci lá no todos. Então, se você me perguntar, eu sou a favor? Sou a favor. Só porque está aí, existe, nós somos usuários, e o falante quem determina isso não é a gramática normativa, somos nós. Né? Agora, já existe isso numa concepção histórica. Então, eu gosto perfeitamente. Eu mando para os meus alunos, caros alunos, escrevo apenas assim e mando o texto. Por que eu não mando caros alunos e caras alunas? Porque o caros já implica o gênero feminino. Mas se alguém quiser escrever caros alunos, caras alunos e todos, sei lá o que, o cares, sei lá o quê, ele tem total liberdade. Né? Aquilo que o Marcos Bano fala, né? A língua é nossa. Né? Então, agora, uma coisa eu preciso pontuar aqui. Eu preciso mostrar para o meu aluno que, embora exista essa marcação de gênero nova na língua, que é um neutro que já existia, que nós perdemos essa ideia, eu preciso mostrar para esse aluno quais os contextos que eu vou usar esse gênero neutro. Né? Se for um gênero formal,
em que não aceito, que as pessoas não têm uma acessibilidade maior, talvez eu possa estar confrontando ali as pessoas usando o gênero neutro. Agora, é claro que vai depender da minha vontade. Não, eu quero confrontar, então confronte. E aí, de novo, vou bater a tecla dos linguistas, né? A língua está aí para ser mudada, né? A língua está aí para ser usada. Se não existe usuários, não existe língua. Mas eu só contei essa história do ponto de vista linguístico para que vocês vissem que não era necessário, mas nós perdemos. E aí eu vou citar um exemplo clássico, só para vocês entenderem como é que funciona. Quando eu falo, eu namoro com fulano, eu não preciso dessa preposição com, né? Eu namorar já é com alguém, então eu falo, eu namoro fulano. Por que eu ponho essa preposição com? Porque em algum momento da história eu perdi essa ideia de que namorar tem que ser com alguém. De repente eu posso ter namorada por mim mesma. Né? Em latim, por exemplo, o verbo comer, eu falo isso sempre para meus alunos, comer era um verbo que só era atribuído no sentido de fazer refeição com outra pessoa. Hoje em dia a gente senta em frente à televisão e come sozinho. Comer não tem mais essa acepção de fazer a refeição junto com alguém. Então, se a língua mudou, qual que é o problema? Então, eu não vejo problema em se usar todos, mas entendendo que, historicamente, ele já existia no todos. Tá bom? Não sei se eu respondi. É uma questão polêmica, né? Aqui também ainda tem, apesar de, até o presidente eu já vi num discurso ele usando, mas existem várias questões. Mas é política, eu preciso disso. Sim. E aí a análise do discurso vai defender isso o tempo todo, né? O que eu falo, como eu falo, e o que eu falo, ou a forma como eu falo, determina muito a minha condição política e social dentro do... Eu falo assim, a minha língua diz muito sobre mim. Sim. Né? Como eu manifesto essa língua? Então, se uma pessoa sente necessidade de dizer todos, por que não? Mas não se esqueça da historinha do todos, ele já existia. Só que ele perdeu força, coitadinho. Eu fico com dó dele, mas é verdade. A Anali tem um acento, eu não sei como pronunciar. Ela agradeceu, disse que é esclarecedor. E só para confirmar, a academia ainda não foi completamente incorporado, né? Não, a academia não foi nem completamente, nem parcialmente, nem de jeito nenhum. A academia não aceita, né? E aí, por isso que eu falo que essa observação do que eu escrevo, em que lugar que eu escrevo, em que lugar que eu uso. Né? Se eu estou usando um pronome neutro num momento acadêmico ali, em que não há uma aceitabilidade, eu estou querendo romper ali uma ruptura do sistema, eu corro um risco de não ser aceita. Mas aí eu tenho que pagar o preço ou não. Mas a academia não aceita ainda. Né? Se você vai escrever um artigo, né, não, vou dar um exemplo clássico, bem prático. No último Enem, se eu não estou enganada, de 2020, 95 mil candidatos foram eliminados porque usaram o pronome neutro na redação. Então, é só... E aí, não adiantou entrar com recurso, eu fiquei sabendo disso na época, porque lá na cartilha do Enem também, claro, o uso da norma padrão. Então, se é o uso da norma padrão, o pronome neutro não foi aceito. Até porque a gramática vai demorar 500 séculos para aceitar o pronome neutro. Até porque ela entende que todos funcionam como neutro. Tá bom? Então, não é na linguagem formal, academia, esqueçam. A não ser que você esteja disposto a enfrentá-la. Depois, gente, eu vou mandar para vocês um vídeo, uma discussão de duas linguistas, não sei se você já viu, Alcione, sobre essa questão, quando o Museu da Língua Portuguesa, logo que reabriu as portas, ele incorporou, né? Mas o museu tem esse papel, né? Porque ele traz a língua portuguesa, sim. Agora foi reaberto, graças a Deus. Exatamente. Eu fiz a loucura uma vez de ir ao museu com meus alunos aqui de BH, saí umas 8 horas da noite para chegar. Nunca mais faço isso. A gente viajou a noite toda para chegar no museu. Mas o Museu da Língua Portuguesa ele tem uma proposta de inovação, né, de trazer a língua como instrumento de uso. Eu estou pensando em língua como uso, então ele tem esse papel. E foi muito criticado. É um vídeo muito interessante, eu vou enviar para vocês junto com a apresentação da Alcione e vou colocar também no link no YouTube quando subir para o canal. A Isabela Berto levantou a mão, acho que ela tem uma pergunta. Oi, Isabela, eu tenho que pegar esses links. Levantou a mãozinha, é verdade. Eu não sei se eu posso fazer, porque assim, eu estava numa reunião com a Rafa no começo, então eu nem vi os anúncios, então não sei nem se pode fazer pergunta por aqui, por vídeo.
Não sei se era só pelo... Pode? Ok. E a Luciana, querida, e Fê. Oi, gente. Boa noite. Continuando nesse assunto de gênero neutro, uma das questões que eu penso, assim, que eu gosto de até trazer, quero trazer essa discussão até para ver a sua opinião, Alcione, é porque, assim, teve um caso recentemente que foi sobre a Demi Lovato, que agora é o Demi Lovato. Ela é difícil, eu vou falar ela porque é mais fácil, tá, gente? Ela se assumiu como gênero não binário e ela se assume hoje para a gente falar ele e dele. E aí ela foi confirmada no Rock in Rio. E a Globo falou isso durante o jornal, a cantora Demi Lovato foi confirmada. E aí várias pessoas na internet chamaram a Globo de transfóbica. Aí a minha questão nem é disso que eu concordo com você, que é uma questão política e tem lugares para isso, né, Alcione? A minha questão é mais, o que eu penso assim, é sobre, a gente já sabe que várias pessoas não têm acesso à educação, né? E a questão do gênero neutro não é só gênero neutro, eles querem também que algumas regras sejam incorporadas, né? Então, são mais de 50 regras, se não me engano. Aí eu fico pensando nas pessoas que não têm acesso a isso, entende? Então, você pega um jornal que tem cunho nacional, utilizar essas novas regras atualmente, eu acho que segregaria essas pessoas que não têm acesso a essa discussão, entendeu? Então, eu fico pensando nessa questão. Será que... como que a gente trabalharia, então, essa questão dessa incorporação? Porque o gênero neutro não é só sobre o todes, né? É toda uma questão de conjugação, e eu fico pensando, então, e essas pessoas que a gente sabe como são marginalizadas, porque ainda, né, vamos dizer assim, não falam a norma padrão. Então, incorporar uma nova coisa, como que fica? Né? Então, assim, o meu questionamento sempre é esse também. Eu vou falar umas coisas que talvez eu não seja unanimidade, tá? Mas eu vou falar não como pessoa, mas como professora. E como dos estudos que eu realizei há alguns anos aí, que me trouxeram essas conclusões. Só vou fazer duas observações. Uma coisa é usar o pronome neutro, né? Que nós esquecemos lá que todos tinham neutro. Uma coisa é essa. A outra coisa é eu me referir a uma pessoa em que ela quer ser chamada de ele ou dele, né? Ou que ela quer ser chamada de ela ou dela. Aí eu entendo que é uma questão de respeito a essa pessoa. Né? O meu cabeleireiro, por exemplo, é uma mulher transgênero e ela, lógico, quer ser chamada de ela. Embora ele tenha um nome masculino, que às vezes é um pouco complicado para a cabeça das pessoas, né? O nome dele é Léo. Então, as pessoas não sabem se... Eu citei ele aqui, acho que ele não tem problema, mas assim, ele tem um nome masculino, Léo, que eu saiba, Léo não é um nome feminino no Brasil, mas ele gosta de se referir como ela. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz para ele foi perguntar, você quer que te chame de ela ou ele? Aí ele, ela, né? Ela. Então, acho que uma questão é pensar nessa atribuição que eu dou à orientação sexual da pessoa. Ponto final, resolvi esse problema. A outra questão, que aí eu entro uma questão de jornalismo, que não é minha área, não é minha especialidade, mas que eu entendo que o Jornal Nacional, eu não estou fazendo uma defesa, nem uma apologia, ele precisa ter uma linguagem acessível a todo mundo. Né? Porque aí eu estou pensando em interesses múltiplos. Né? Eu não posso ter um jornal nacional em que vai ser direcionado apenas para uma classe A. Né? Eu tenho que ter um jornal, embora o Jornal Nacional tenha um perfil mais uma classe B para cima, mas eu tenho que ter um jornal que seja acessível a todos. Né? Então, eu não vejo o fato de eles terem usado ele ou ela como transfóbico. A gente também tem que saber dosar um pouquinho as coisas, né? A gente também não pode ir no sectarismo. E aí depois eu vou contar só um episódio para esclarecer isso. Agora eu vou pegar um ponto que é nevrálgico e que eu vou apanhar, mas eu vou botar minha cara a tapa. O Cílio Pocente, que é um dos maiores linguistas do Brasil, né? Professor da Unicamp, ele já falava isso em 1980, né? Vocês não tinham nem nascido ainda, que ele dizia o seguinte: o papel da escola é ensinar a língua padrão. Se eu não ensino língua padrão para um aluno, eu estou alijando esse aluno de outros sistemas de informação e que ele possa ter ascensão social. Porque ele não vai arranjar um bom emprego, porque ele vai tomar bomba na entrevista, porque ele vai passar por recursos humanos e que vai reprová-lo. Eu sei disso, que eu tenho uma irmã que trabalha com recursos humanos há mais de 30 anos, e a primeira coisa que eles olham é o português padrão. Então, se eu tiro desse aluno de uma classe social menos privilegiada o direito de estudar a língua padrão, eu roubo desse aluno muitas oportunidades.
Ah, mas quem disse? Quem disse que saber uma língua padrão é garantia de ascensão social? Né? Mas quem disse que não saber também é motivo de ascensão? Né? Porque esse menino ou essa menina vão ter sérias dificuldades no mercado de trabalho se eles não dominam minimamente uma língua, se não sabe escrever bem, se não sabe ler um texto, se não sabe interpretar. Agora, isso não invalida que eu possa trabalhar com esses alunos, como professor de português, essas variantes. Né? Eu estou pensando aí como variantes. Por quê? Isso não quer dizer que eu não possa, em algum momento, dentro do meu processo como professora, trabalhar essas variantes. Mas eu tenho que entender que esse menino precisa entender que isso não é norma padrão. E que eu preciso dar a esse aluno, e aí eu estou falando, plagiando a fala de vários linguistas do Brasil, que é: esse menino, sim, precisa da norma padrão em algum momento na sua vida. Porque senão ele vai fazer ele vai cometer uma série de equívocos durante a vida dele, porque ele está totalmente defasado em termos de norma padrão. E aí eu não estou pensando em gramática normativa, ele não faz uma leitura completa, ele não consegue produzir um texto minimamente legível ali do ponto de vista estrutural. Então, o meu papel como professora é dar a esse aluno recursos para que ele possa competir no mercado de trabalho. Eu estaria sendo extremamente injusta em ensinar para ele o que ele já sabe. E esses meninos sabem, gente. Eles são muito mais antenados do que a gente. Tá? Então, eu estou plagiando uma fala de Ciro Pocente, de Ataliba de Castilho, né, de uma série de outros autores que entendem que o papel da escola é ensinar a norma padrão. E aí eu quero fazer uma outra questão de advogado diabo, né? Às vezes um aluno fala assim, mas por que você sai da linguística, da variação linguística e vai para a norma padrão? Para mim isso não é problema, né? As pessoas, por desconhecimento linguístico, né, porque nem todo mundo vai estudar linguagem, nem todo mundo vai usar a linguagem como objeto de pesquisa, falam muita bobagem, falam muita asneira, né? E falam sem conhecimento prévio. E aí vão reproduzindo os discursos que às vezes você fica assim, opa, tem coisa errada aí. Eu vou dar só um exemplo de uma palavrinha para te responder. Eu sempre eu ouço às vezes as pessoas falando assim, você está denegrindo a imagem do outro. Não pode falar denegrir, porque vem de negro. E aí eu falo, eu na linguística histórica até sofro. Denegrir não vem de negro. Né? Denegrir vem de negrire, né? Ou negligere, que quer dizer em italiano, em latim, macular a imagem de alguém. Ou seja, estou denegrindo, estou manchando a imagem de alguém. Não tem nada com negro. E aí alguém cismou que denegrir vem de negro, só porque tem um radical nigger ali, que não é de negro. Né? E aí eu falo, gente, as pessoas vão falando coisas também que não são sem sentido. E eu acho que cabe a nós, professores, também trazermos esses esclarecimentos. Você não pode falar denegrir porque é tratar como negro. Não tem nada disso. Denegrir vem de denigrare, que quer dizer macular. Mácula, em latim, é mancha. É uma imaculada Virgem Maria. É aquela que não tem mácula, não tem pecado, não tem mancha. Não tem nada com negro. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão se arvorando de discursos que não têm fundamentação linguística. Né? Então, fechando, Isabela, eu entendo que o papel da escola é, sim, ensinar a língua padrão. Né? Embora eu possa tratar essas variantes na escola, eu acho interessante, os meninos, embora eles vão me dar aula, eu aprendo muito mais com meus alunos, né, em termos de variantes, do que nos livros, mas entendo também que um jornal nacional, seja ele qual for, ele também tem que usar uma linguagem que ele precisa ser acessível. Então, não vejo uma transfobia aí do Jornal Nacional, embora eu não goste do Jornal Nacional. Mas eu tenho que ter um senso de justiça aí, que né, uma coisa... uma vez o Ciro Pocente falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente fala realmente coisas que são ofensivas, sem perceber, a gente vai aprendendo, né? Nós estamos aqui para aprender, mas às vezes as pessoas exageram. Eu acho que esse excesso de policiamento também tem hora que é chato. É claro que não vou magoar o outro, nem vou dizer que é mimimi, porque o mimimi é aquilo que não dói em mim. Então, eu vou policiar a minha fala. Né? Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando, porque aqueles discursos que se reproduzem sem a menor fundamentação linguística. E aí a gente que é da área de linguagem fica assustado, né? Porque são muitas bobagens que você ouve. Todo mundo é linguista, né? Tem uma cartilha que fala palavras racistas da língua portuguesa, e várias palavras, inclusive denegrir, e assim, quem entende de morfologia, essas coisas, fica abismada, porque assim,
são Eu acho que achismos, algumas vamos dizer palavras, assim. eu te interrompendo, desculpa, eu acho que algumas palavras podem e devem ser retiradas da língua, né? Até porque a gente vai evoluindo, e a gente evolui junto. Eu acho que precisa ter esse policiamento, mas eu acho que tem o policiamento correto, né? Não policiamento Sim. baseado em achismos. Aí eu tenho que tomar cuidado com isso. É claro, coisas que eu falava talvez há 10, há 15 anos atrás, eu não falo mais. Eu tenho esse cuidado, eu estou aqui para aprender, né? E vou aprendendo cada vez mais. Mas eu entendo que às vezes existe um policiamento de forma equivocada. É isso que eu queria. Não que o policiamento não seja necessário. Precisa ter fundamento, né? E só uma última coisa, eu acho, eu super concordo com você nessa primeira parte, né, da gente tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Mas, igual, o caso da cantora Demi é um pouco mais complicado de trazer, assim, para o jornalismo, porque o dela é com U. Então, assim, ainda é uma discussão, né? As pessoas ainda não estão muito familiarizadas com o, né? Delo, elo. Então, acho que o dela, esse caso é mais complicado por causa disso. Até eu tenho dificuldade de lembrar e falar, sabe? Quando é assim, o jornal tem aquele tempo curtinho para falar isso. Né? Ele vai ter que falar o dele, explicar. É complicado. Eu entendo que existe um sistema ali. E aí, se falar, várias pessoas não vão entender. Aí, meu ponto é esse, entende? Tem que ser uma linguagem acessível. Mas é claro, se você estiver perto da pessoa, fale do jeito, né? Assim, trazendo uma celebridade, né? Fale do jeito que ela quer ser tratada. Claro. Como ainda não está na norma, né? São escolhas que a gente tem que fazer. Sim. Eu acho que o bom senso aí, né? Cada situação é uma e tomar cuidado, né? E a gente sabe, né? Nós, como seres políticos, sociais que nós somos, a gente sabe quando é ofensivo, quando não é ofensivo. E às vezes sabe também quando a pessoa fala por ignorância. E aí eu falo ignorância no sentido de ignorar, né? Porque todos nós vamos ignorar algum funcionamento da língua em alguma instância. Eu não vou saber tudo de tudo da língua, não é? Então, às vezes eu ignoro determinadas atitudes, eu vejo a fala dos meus familiares mais velhos, mas, né, como era racista, como era preconceituosa, era homofóbica, mesmo que teoricamente eles não tivessem essa intenção, porque eles reproduziam a fala de pessoas que os pais faziam, 1900 e bolinha, né? Então, às vezes eu tento corrigir a minha mãe, meu pai, não fala isso, é racista, isso é homofóbico, eles não tinham essa ideia, e assim como a gente também vai aprendendo. Então, é basicamente isso. Tá? Obrigada, Ciane. Nada, querida. Alcione, bom, algumas pessoas têm aula, já vão emendar aqui o trabalho, já estão saindo. Eu até perguntei se tinha mais alguma pergunta, algum comentário. Eu acredito que não, porque ninguém colocou nada. Sim. Mas eu acho que a gente já pode encerrar. Por mim, eu ficava aqui o resto da noite. Que delícia, também. Eu adorei. Adorei, eu acho que foi ótimo. Nossa! Sim, pode falar. Não, eu falei que o tempo é curto. Muito curto. Cada exemplo que você deu dava uma aula. A gente podia ficar uma semana. Eu quero agradecer muito. Tinha um tanto de comentário, um monte de coisa para falar aqui, mas depois a gente pode continuar conversando no canal, assim que subir o vídeo. Eu queria agradecer muito. É muito bom escutar sobre assim, a origem da nossa língua, né? Até onde chegamos, o tanto que estamos evoluindo e onde vamos chegar, né? Exato. E eu queria agradecer o cuidado com a apresentação, sua boa vontade, o tempo, agradecer a todas as participantes que já saíram mais cedo por terem prestigiado o evento. Foi uma discussão muito bacana, eu gostei muito, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço você, Fernanda, a participação de todos, né? Rever os amigos, rever a Isabela, que há muito tempo eu não falo também. Isabela também é uma queridíssima. E espero poder participar de outros também. Me dá uma agonia, assim, né? Porque eu falei, acho que de 16 só variações, eu tinha feito um PowerPoint de mais de 40. Aí, quando você me falou que era 40 minutos, não vai dar tempo, aí eu tive que tirar. Então, a gente faz um número 2, a gente faz a parte 2 no ano que vem, a gente pode fazer, vai ser bem-vindo. Eu só queria lembrar a todas que, a partir de amanhã, eu já começo a divulgar nas redes sociais o nosso terceiro encontro. As inscrições estarão abertas, será no dia 3 de novembro. Conto com todos vocês e também, assim que subir o vídeo no canal, quem quiser rever, né, eu envio para todo mundo.
Aqui, ó, só mais uma pergunta. Tenho interesse em fazer uma disciplina online com a professora. Será um prazer, Bárbara. Você pode fazer linguística histórica, se você preferir, comigo, no semestre que vem. Semestre que vem, se Deus quiser, eu vou dar uma disciplina de políticas linguísticas, né? Que bom, que é uma coisa que a gente tem debatido muito, né? Inclusive falar de pronome neutro, falar de política linguística, né? Exatamente. Como eu me posiciono ali diante, né, de língua como instrumento político. Será muito bem-vinda, Bárbara. A Fernanda pode passar meu e-mail para vocês, né? Sim, eu vou passar. O meu WhatsApp, então fica à vontade aí. E será um prazer, tá? Eu vou passar assim, eu acho que as discussões podem continuar, porque são temas interessantíssimos, e para a gente que, né, trabalha com o idioma e fora ainda Sim, bacana. Claro. E aí, só para reforçar uma coisa, Fernanda, que eu acho que eu me perdi no meio lá, a cabeça vai a mil, né, no tempo, assim, a gente vai cronometrando a fala. Eu acho que todo professor, não é achismo, é fundamentação teórica, todo professor de língua, seja ele língua nativa, né, língua materna, né, vamos pegar o mater aí do latim, ou de línguas estrangeiras, ele precisa ter conhecimento de variação, né? Porque o normativo a gente já sabe, o normativo, teoricamente, a gente está estudando ali todo dia para dar aula e tal, mas se eu não tenho compreensão dessas variantes que estão ocorrendo na língua, eu vou ser muito cruel com o meu aluno. Não é? E até porque esse aluno, ele muitas vezes vai sinalizar para mim coisas que estão acontecendo na língua. Eles são objeto de estudo também. Sim. Então, o professor precisa conhecer variação linguística, porque senão ele também corre o risco de cair no mesmo normativismo cruel que é a gramática normativa aí de todos os dias. Que Exatamente. Todo mundo estuda a vida inteira e não sabe nada. E tirar algumas crenças, né? Só completando rapidinho, quando eu comentando com algumas pessoas do assunto do encontro de hoje, falou assim, vai falar de regionalismo, né? Então, assim, todo mundo sempre acha que variação é só variação geográfica. Exato. Então, mineiro fala uai, paulista fala sei lá o quê, e aí fica só nesse regionalismo, né? Não, exatamente. Então, nossa, tem muito... acho que as pessoas nem têm noção Não. Do tanto que a nossa língua já evoluiu e do que a gente tem ainda. E uma coisa mais complexa ainda é você pensar, por exemplo, que eu não trouxe isso hoje, porque era muito complexo, até para a gente discutir sobre isso, que é variação linguística sintática. Eu sempre falo isso para meus alunos, quando você chega numa variação sintática, você está caminhando para uma outra língua, que é o que vai acontecer com o português e o português europeu e o brasileiro, né? Quando você chega na variação sintática, você já sinalizou mudança total de língua, que é o que os linguistas estão prevendo para que 250 anos que eu falei para vocês, né? Só que variação linguística, do ponto de vista sintático, é muito complexo. Você tem que ter um conhecimento prévio, inclusive de gramática normativa, para você entender, né? Então, eu falo que a gente pode ir muito além no ensino de variação linguística. Eu não dou uma aula dessa para meus alunos do ensino médio, porque eles ainda não estão maduros, mas eu passo algumas variações mais fáceis para eles, né? Mas isso eu trabalho mais na graduação do curso de letras, porque aí eu espero que eles tenham noções, né, de morfologia, de sintaxe, de noções morfológicas, mas nem sempre acontece, né? É só uma esperança que eu tenho, né? Mas, olha, foi muito bom, eu agradeço muito e eu quero agradecer a participação de todos. Muito feliz de participar. Obrigada, Alcione. Gente, então, encerramos por aqui. Nos encontramos no dia 3 de novembro, novamente. Tchau. Eu vou assistir na véspera do meu aniversário. Um beijo. Um beijo. Com Deus. Obrigada, gente, por tudo. Gratidão.